Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 3 de fevereiro. Beatriz estava atordoada. A notícia da multa milionária que a perfumaria carioca lhe impusera pela quebra de contrato caiu sobre seus ombros como um peso impossível de carregar. Como poderia pagar tamanha quantia? O contrato havia sido firmado em circunstâncias diferentes, e agora, com tudo mudado, a cobrança soava injusta, cruel até. Beatriz mal conseguia raciocinar, sentindo-se encurralada. Sua mente fervilhava de perguntas sem resposta, e o desespero começava a se instalar. Ela andava de um lado para o outro, mordendo os lábios, tentando pensar em uma saída. Beto, sempre seu porto seguro, a observava com um misto de preocupação e determinação. Ele sabia que não adiantava entrar em pânico. Precisavam de um plano. Enquanto isso, Marlene, sempre com um plano em mente, procurava Érico. Ela sabia que, para seguir adiante com suas ambições, precisava da confiança dele. Chegou com um sorriso doce e palavras bem escolhidas, tentando convencê-lo de algo que só ela sabia. Érico, atento, observava cada palavra da moça, tentando entender suas reais intenções. Juliano, por sua vez, mostrava mais uma vez sua verdadeira face. Não bastasse todo o mal que já fizera, agora chantageava Beatriz. Com um olhar frio e ameaçador, ele deixou claro que tinha informações que poderiam arruiná-la caso ela não fizesse exatamente o que ele queria. Beatriz sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que Juliano não fazia ameaças vazias. Ele era perigoso, um homem sem escrúpulos, disposto a qualquer coisa para proteger seus próprios interesses. Clarice, determinada a recuperar suas lembranças e sua própria autonomia, tomou uma decisão crucial. Não ingeriria mais os remédios receitados pelo Dr. Pimenta. Algo lhe dizia que aquelas pílulas mais a prejudicavam do que ajudavam. Seu instinto gritava, e ela resolveu ouvir. Mas essa decisão não seria fácil de manter. Maristela estava sempre por perto, de olho, e faria de tudo para impedir que Clarice voltasse a ser a mulher forte e dona de si que fora um dia. Enquanto isso, Maristela dava ordens claras a Zélia. Era preciso cancelar os serviços de Flora, ou melhor, Isabel. A moça parecia ser uma ameaça, e Maristela não queria correr riscos. Zélia, sempre pronta a obedecer os desmandos de sua aliada, tratou de dar um jeito na situação. Mas será que Isabel aceitaria ser afastada sem levantar suspeitas? Do outro lado da cidade, uma cena inusitada acontecia. Topete, com seu romantismo desajeitado, decidiu conquistar Eugênia da maneira mais tradicional possível, com uma serenata. Armado de um violão e uma coragem descomunal, ele postou-se debaixo da janela da moça e começou a cantar, despertando a atenção dos vizinhos e arrancando risadas de algumas senhoras curiosas. Eugênia, envergonhada, abriu a janela e mandou que ele parasse com aquele disparate antes que a rua inteira viesse assistir ao espetáculo. Mas, no fundo, gostou da audácia. Enquanto isso, Alfredo descobria algo que lhe apertava o peito. Anita havia pedido desquite de Nelson. Ele já sabia que o casamento da moça era um suplício, mas ouvir aquilo assim, de forma tão definitiva, fez seu coração disparar. Alfredo tentou esconder o turbilhão de sentimentos que o invadiu, mas não pôde evitar a preocupação. Anita estaria bem? Precisaria de ajuda? Do outro lado da cidade, Lígia enfrentava Raimundo com a cabeça erguida. Ela não permitiria mais ser controlada. Com firmeza, anunciou que estava financiando seu próprio disco. Para ela, aquilo era mais do que um projeto musical. Era uma afirmação de sua independência, uma forma de mostrar ao mundo, e a si mesma, que não precisava de ninguém para seguir seus sonhos. Raimundo, claro, ficou furioso, mas Lígia não se deixou abalar. E no meio de toda essa confusão, Beto, sempre engenhoso, teve uma ideia que poderia salvar Beatriz daquela dívida impagável. Ele sabia que ela tinha talento, carisma e uma história envolvente. Por que não transformar isso em algo lucrativo? Talvez uma exposição de arte, um evento beneficente, ou até mesmo um investimento estratégico que pudesse alavancar o nome de Beatriz no mercado. Beatriz, ao ouvir a sugestão, parou por um instante e respirou fundo. A ideia fazia sentido, mas ainda assim, tudo parecia arriscado. Ela não podia falhar. Ao mesmo tempo, Maristela e Juliano comemoravam a situação delicada de Beatriz. Para eles, quanto mais pressionada ela estivesse, melhor. Eles sabiam que, se Beatriz se sentisse acuada, talvez cometesse um erro, e era exatamente isso que queriam.
Já Anita, mesmo lidando com seus próprios dilemas, não deixava de se preocupar com Laika. Desde que o cachorro desaparecera, algo dentro dela dizia que Nelson tinha algo a ver com isso. E ela não estava errada. Carlito, por sua vez, se tornava cada vez mais desconfiado de Marlene. Algo não cheirava bem naquela história toda. Quando menos esperava, encontrou uma carta misteriosa de seu pai. O que aquele documento poderia revelar? No meio de tudo isso, Alfredo não conseguia tirar Anita da cabeça. Cada vez mais, percebia que seu sentimento por ela era mais do que simples amizade. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia interferir em sua vida de qualquer maneira. O que fazer? Enquanto a noite caía, cada um dos personagens se encontrava diante de uma encruzilhada. Beatriz precisava encontrar uma saída para sua crise financeira. Alfredo tentava lidar com seus sentimentos por Anita, Lígia enfrentava Raimundo de igual para igual, e Clarice começava, pouco a pouco, a recuperar sua força. Mas, no horizonte, novas reviravoltas se aproximavam, e o destino ainda tinha muitas surpresas reservadas para todos eles. Terça-feira, 4 de fevereiro. Beatriz ainda estava às voltas com o problema da multa imposta pela perfumaria carioca, quando Beto surgiu com uma solução inesperada. Ele explicou, com sua calma característica, que havia uma nova seleção para um trabalho publicitário e que Beatriz deveria se inscrever. O cachê era generoso, e poderia ser a salvação que ela tanto precisava. Beatriz, ainda receosa, hesitou. Será que valeria a pena se expor novamente? Mas Beto insistiu. É uma oportunidade, Beatriz. Você tem talento, carisma, e pode virar esse jogo. Depois de muita relutância, ela decidiu considerar a ideia. Enquanto isso, Carlito conhecia Érico, e a conversa entre os dois foi cheia de observações cautelosas. Carlito, sempre desconfiado, tentava entender melhor quem era aquele homem e quais eram suas reais intenções. Érico, por sua vez, não demonstrava muito, mas sua presença deixava claro que algo a mais estava em jogo. Já Alfredo e Anita, depois de tantas idas e vindas, resolveram ter uma conversa definitiva sobre seus sentimentos. Anita, ainda fragilizada pelo processo de desquite com Nelson, sabia que gostava de Alfredo, mas também sabia que precisava de tempo para se reconstruir. Ele, compreensivo, segurou suas mãos e disse: "Esperamos o tempo que for preciso. O que importa é que estamos juntos nessa." Anita sorriu, emocionada. Eugênia, por outro lado, estava decidida, não seria namorada de Topete. Por mais que ele tentasse, com suas investidas cheias de boas intenções, Eugênia mantinha-se firme. "Não nasci para essas breguices, Topete. Esquece essa ideia de namoro, não combina comigo." O rapaz, frustrado, jogou os braços para o alto, mas no fundo ainda guardava esperança. Na casa de Arlete, o clima era de melancolia. Ela lamentava a partida de Flora, que na verdade era Isabel. Tinha se apegado à moça e agora sentia um vazio em sua casa. No entanto, enquanto Arlete se entristecia, Ana Maria levava Flora e Isabel ao boliche, tentando animá-la. Entre uma jogada e outra, as duas riam, e Isabel começava a se sentir mais confortável naquele novo ambiente. Longe dali, Lígia comemorava com Celeste. Finalmente, seu compacto estava pronto. Segurava o disco com brilho nos olhos, sentindo que aquele era apenas o começo de uma nova fase de sua vida. Celeste a abraçou, compartilhando sua alegria e incentivando-a a seguir seus sonhos. Enquanto isso, Flora Isabel começava a se insinuar para Ronaldo. Ela sabia que ele era um nome forte dentro da Magnifique e que poderia ajudá-la a se destacar. Com seu charme e sua lábia, foi se aproximando, deixando Ronaldo intrigado. E quem percebeu isso de longe foi Bia, que logo sentiu um incômodo crescente no peito. Era ciúmes? Era. Mas ela não queria admitir tão facilmente. A fofoca sobre Alfredo e Teresa se espalhou rápido, e não demorou para que Topete descobrisse sobre o desquite do amigo. "Então quer dizer que você tá livre, Alfredo?" perguntou, curioso. Alfredo, um pouco sem jeito, confirmou. "É, mas isso não quer dizer que a vida esteja fácil." Topete riu e deu um tapinha nas costas do amigo. "Bom, pelo menos agora você pode seguir seu coração sem tanta complicação." E por falar em complicação, Érico resolveu visitar Anita. O que ele queria exatamente? Anita ficou surpresa com a visita e, embora educada, manteve uma postura firme. "Se veio falar sobre o passado, Érico, saiba que estou tentando olhar para frente." Ele sorriu de leve e respondeu: "Só queria saber como você está." "Só isso?"
Anita não sabia se acreditava nele ou não, mas, de qualquer forma, não estava disposta a deixar velhas histórias interferirem em seu recomeço. Enquanto isso, Bia ainda remoía seu incômodo ao ver Flora e Isabel perto de Ronaldo. Ela tentava disfarçar, mas algo dentro dela se contorcia a cada troca de olhares entre os dois. Não é da minha conta, não é da minha conta. Repetia para si mesma, mas não conseguia parar de espiar a dupla. Para surpresa de todos, Flora Isabel anunciou a Zélia que ficaria mais tempo na cidade. Isso mexeu com os planos de Maristela e Juliano, que achavam que a moça já estaria fora de cena. Mas Isabel não era boba. Percebeu que ali havia muito mais do que aparentava e decidiu que era melhor ficar por perto. E então veio a maior reviravolta do dia. Ronaldo manipulou o concurso de garota propaganda para favorecer Flora Isabel. Ele sabia que, ao fazer isso, poderia consolidar sua influência e garantir que Isabel ficasse ainda mais atrelada a ele. Mas será que essa jogada passaria despercebida? O destino estava se movendo rapidamente para todos. Beatriz precisava decidir se encarava ou não a nova oportunidade profissional. Alfredo e Anita davam um passo importante em sua relação. Eugênia tentava afastar Topete de vez, embora ele não desistisse tão facilmente, e Bia lidava com sentimentos que não queria admitir. Enquanto isso, Ronaldo, sempre jogando dos dois lados, fazia seus movimentos sem que ninguém soubesse suas reais intenções. Com tantas peças no tabuleiro, só restava esperar pelos próximos acontecimentos. Afinal, nada nunca era o que parecia, e o jogo do destino ainda tinha muitas cartas para revelar. Quarta-feira, 5 de fevereiro. A notícia se espalhou rápido. Beatriz foi selecionada para a nova fase do concurso de garota propaganda da Malte 28. Era uma oportunidade tanto, não só pelo cachê, que ajudaria a pagar a multa da perfumaria carioca, mas também pelo prestígio. No entanto, a alegria dela não durou muito tempo, porque uma nova competidora apareceu no jogo, e isso prometia confusão. No mesmo dia, Celeste e Eugênia perceberam algo estranho em Bia. A moça, que sempre se fazia de durona, estava completamente incomodada ao ver Ronaldo conversando com Flora, ou melhor, Isabel. E não era um simples incômodo, era puro ciúme. Eugênia, sempre afiada, não perdeu a chance de provocar. Ué, Bia, tá incomodada por quê? Por acaso Ronaldo é seu noivo e ninguém ficou sabendo? Bia, sem jeito, cruzou os braços e resmungou. Eu? Imagina! Só acho estranho essa aproximação toda. Essa menina chegou agora e já tá querendo se enturmar rápido demais. Celeste trocou um olhar cúmplice com Eugênia. As duas sabiam que aquele discurso era só uma desculpa. Bia estava mordida de ciúmes. E não demorou para a situação piorar. A organização do concurso anunciou uma novidade. Flora Isabel também havia sido selecionada como uma das finalistas. Ou seja, além de Beatriz, agora Flora também estava no páreo pela vaga de garota propaganda da Malte 28. Bia ficou ainda mais irritada. Para ela, só podia ter algo errado nisso tudo. Ronaldo mexia os pauzinhos nos bastidores. Ele teria favorecido Isabel de alguma forma. Com o histórico dele, era bem possível. Mas Bia não tinha provas. Pelo menos, ainda não. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Clarice passava mal. O nervosismo dos últimos dias e as tensões com Beatriz pareciam estar pesando sobre ela. Teresa, que sempre foi uma amiga leal, percebeu que a situação estava saindo do controle e aconselhou. Você precisa procurar outro médico, Clarice. Esse tal doutora Pimenta não me parece confiável. Clarice suspirou. No fundo, ela sabia que Teresa tinha razão. Mas mudar de médico significava encarar verdades que talvez ela não estivesse pronta para ouvir. Maristela, que sempre se preocupava em manter o controle das coisas, estava cada vez mais incomodada com a presença de Flora Isabel. Conversando com Zélia, ela deixou claro. Essa moça não pode continuar por aqui. Já temos problemas demais. Não podemos permitir que mais uma peça solta atrapalhe nossos planos. Zélia, sempre dissimulada, apenas sorriu e concordou. Mas, no fundo, sabia que afastar Isabel não seria tão simples. Enquanto isso, Lígia desabafava com Celeste. As duas estavam cada vez mais próximas, e Lígia finalmente se sentia confortável para falar sobre seus medos e frustrações. Às vezes, eu me pergunto se tudo isso vale a pena. Sabe, essa luta pela minha música, por um espaço no mundo. É tudo tão difícil. Celeste, sempre otimista, pegou a mão da amiga e apertou com carinho. Você tem talento, Lígia. Não deixe ninguém te convencer do contrário.
Enquanto algumas pessoas tentavam se apoiar, outras estavam ocupadas tramando. Raimundo, preocupado com a lisura do concurso, tomou uma decisão firme. Beto e Ronaldo estão proibidos de interferir na seleção da nova garota propaganda da Malte 28. Ele sabia que, se deixasse os dois envolvidos, havia grandes chances de favoritismo. E Raimundo queria evitar escândalos. Mas, enquanto um tentava impedir maracutaias, outro já estava planejando uma. Juliano, com sua cara de pau de sempre, procurou Bia e fez um pedido ousado. Você precisa me ajudar a afastar Beatriz desse concurso. Bia, que já estava com raiva da situação, arregalou os olhos. Você tá doido? Por que eu faria isso? Juliano sorriu, manipulador. Porque se Beatriz vencer, você nunca mais vai ter Ronaldo para você. Essa frase ficou martelando na cabeça de Bia. Ela não queria admitir, mas Juliano sabia onde cutucar. Enquanto todos tramavam, desconfiavam e planejavam seus próximos passos, Beatriz continuava focada. Ela sabia que esse concurso era uma grande oportunidade. Mas será que conseguiria superar todas as armadilhas no caminho? E o que Bia faria agora que Juliano tinha plantado essa dúvida em sua mente? O destino estava longe de se definir, mas uma coisa era certa: ninguém sairia ileso dessa disputa. Quinta-feira, 6 de fevereiro. Bia, com um olhar decidido, aceita finalmente o pedido do pai, sem hesitar. Embora sua consciência lhe diga o contrário, ela sabe que para alcançar seus objetivos e garantir que Beatriz não saia vitoriosa do concurso, precisará se envolver em um jogo perigoso. Com a mente focada no que está por vir, ela traça um plano com Maristela e Juliano para sabotar a participação de Beatriz. Eles discutem os detalhes, com Bia preocupada, mas certa de que essa é a única maneira de garantir sua vitória. Enquanto isso, Teresa visita Anita, que está em casa, ainda com o coração apertado devido à situação com Nelson. Alfredo, por sua vez, não perde tempo e assina o desquite com Teresa. O contrato agora é oficial, e ele está livre para seguir sua vida como deseja. No entanto, não há paz em seu coração. Anita, que sempre acreditou em um futuro junto com Alfredo, se vê agora abandonada, sozinha e com o peso do desquite sobre seus ombros. Ela sente que foi deixada para trás, mas tenta se manter firme, já que o caminho à frente é incerto. A trama, no entanto, continua a se complicar. Zélia começa a se incomodar com a presença constante de Basílio. Algo nela começa a desconfiar do comportamento dele e de suas intenções. Não à toa, Basílio, com seu jeito calculista e ardiloso, resolve dar um passo mais ousado. Ele, com um sorriso sutil, beija Zélia, deixando-a atonita e desconfortável. Ela não sabe o que pensar sobre o ato, mas algo dentro dela alerta. Basílio não é um homem qualquer, e suas intenções podem ser mais profundas do que parecem. Clarice, por outro lado, está em busca de respostas para a sua saúde. Depois de passar por alguns médicos que não a ajudaram, ela encontra um novo especialista indicado por Teresa. O alívio é visível em seu rosto quando recebe os primeiros sinais de que finalmente está no caminho certo para a recuperação. Teresa se sente grata por poder ajudar Clarice a encontrar um tratamento mais adequado. Enquanto isso, Nelson se recusa a conceder o desquite a Anita, algo que a desespera ainda mais. Ele insiste que precisa de mais tempo e que a decisão não será tomada tão facilmente, colocando em dúvida todo o futuro dela. Anita, com a dor no peito, tem que lidar com mais esse golpe em sua vida. Eugênia, sempre animada e cheia de vida, comemora o aniversário de Topete com muito entusiasmo. A festa acontece em clima descontraído, com direito a muitas risadas e surpresas. Entretanto, a felicidade de Eugênia é interrompida quando Zélia começa a questionar Basílio sobre as provas que ele poderia ter contra Juliano. Ela já desconfia que ele está com algo em mãos que poderia comprometer a posição de Juliano, e isso a deixa tensa. Nelson, em uma cena de ciúmes, vê Anita e Alfredo trocando um beijo discreto, o que acaba sendo um golpe duro para ele. Sua raiva aumenta ao perceber que Anita parece seguir em frente com sua vida, independentemente de sua recusa. Enquanto isso, a música de Lígia finalmente toca na rádio, uma conquista que ela tanto esperava. A emoção toma conta dela, mas a sensação de estar sempre à sombra das dificuldades se mantém. Ela se pergunta quando as coisas realmente melhorarão para ela. Por fim, Bia coloca seu plano em ação. Em uma atitude ardilosa, ela adulterará o chá das competidoras do concurso de garota propaganda. Seu objetivo é claro: desestabilizar Beatriz e garantir sua vitória a todo custo. Ela sente que, com isso, estará mais próxima de alcançar seus objetivos, mesmo que para isso precise atravessar limites éticos e morais. Essa trama,
cada vez mais envolvente, começa a tomar rumos inesperados, e as estratégias para desestabilizar e controlar a situação vão se intensificando. Qual será o próximo passo dos personagens para se livrarem uns dos outros e alcançar o que tanto desejam? O suspense só aumenta. Sexta-feira, 7 de fevereiro. Ronaldo se vê em uma situação delicada ao beber o chá adulterado por Bia. A jovem, querendo sabotar as competidoras do concurso de garota propaganda, havia colocado algo no chá, mas não imaginava que Ronaldo, por engano, acabaria bebendo a mistura. Felizmente, ele logo percebe o que aconteceu e, com rapidez, consegue impedir que as outras competidoras consumam o chá também, evitando uma grande confusão. No entanto, o gesto de Bia não passa despercebido, e ela começa a sentir que as coisas podem sair do controle. O concurso, que deveria ser sua chance de brilhar, agora se transforma em uma verdadeira batalha, e Bia começa a suspeitar de manipulações por parte de Ronaldo, acreditando que ele tem adulterado o concurso para beneficiar Isabel, sua grande adversária. Isabel, que está se destacando entre as competidoras, avança para a próxima fase do concurso ao lado de Beatriz, o que deixa Bia ainda mais frustrada e desconfiada. Ela não consegue lidar com o fato de que a jovem, que até pouco tempo atrás parecia ser uma ameaça insignificante, agora está se tornando uma rival formidável. As coisas se complicam ainda mais para Bia quando ela percebe que sua manipulação do chá foi inútil. Beatriz e Isabel estão agora entre as últimas competidoras restantes e o jogo está ficando cada vez mais tenso. Em meio à competição, Guto conhece Érico, um jovem misterioso que se interessa pela causa dos Alencar. Ele surge como um aliado potencial, mas seu verdadeiro propósito ainda está por ser descoberto. A situação começa a ficar mais difícil para todos à medida que novas alianças e jogos de poder começam a surgir. Alfredo e Teresa, após muito tempo de reflexão, tomam uma decisão importante que irá abalar as fundações de suas famílias. Eles anunciam para Eugênia e Jacira que irão se separar, pegando todos de surpresa. A revelação deixa todos sem palavras, mas, ao mesmo tempo, abre portas para novas possibilidades e, talvez, novos amores. Eugênia, por exemplo, fica perplexa, e Jacira, que sempre foi próxima de Teresa, tenta encontrar uma forma de apoiar a amiga sem interferir demais na situação. Maristela, que sempre está atenta a qualquer movimento que possa afetar seus planos, observa Isabel com preocupação. Ela percebe que a jovem tem potencial para se tornar uma grande ameaça em seus planos, e então, ela ordena que Isabel se afaste da sua família, já que a jovem poderia desestabilizar toda a sua estratégia e comprometer seu controle sobre os outros. Ela sabe que o melhor é manter as pessoas próximas a ela sob controle, e Isabel, com seu charme e habilidades, pode ser um fator de distração perigoso. Enquanto isso, Zélia e Basílio, com sua relação mais próxima, passam a se tornar mais íntimos, o que desperta ciúmes e desconforto em outros personagens. A tensão entre eles cresce à medida que os dois parecem cada vez mais unidos, deixando Maristela desconfortável, especialmente porque ela sabe do poder que Basílio tem para manipular situações. Ela teme que o relacionamento deles possa trazer à tona segredos que ela preferiria manter enterrados, e ela começa a investigar mais profundamente o que está acontecendo entre Zélia e Basílio. Para Maristela, tudo pode ser uma jogada para desestabilizar seus planos, e ela começa a fazer o possível para afastar Zélia e Basílio de sua vida. Por outro lado, Clarice, que tem enfrentado vários problemas de saúde, começa a esconder sua condição da família. Ela não tem tomado os remédios prescritos por Doutora Pimenta, uma decisão que ela toma por conta própria, na esperança de que sua situação melhore sem a necessidade de medicamentos. Mas a pressão aumenta, e ela sente que está à beira do colapso de sua saúde. Ela finge estar bem para os outros, mas a verdade é que ela está cada vez mais debilitada, e ninguém parece perceber. Seu comportamento começa a preocupar aqueles que estão ao seu redor, mas Clarice insiste em seguir seu próprio caminho, acreditando que pode encontrar uma solução sozinha. Enquanto isso, Raimundo, que sempre teve uma relação de admiração por Lígia, começa a notar com mais atenção o sucesso da cantora. Ele observa com carinho as conquistas dela e, em um momento de reflexão, se dá conta de que talvez ainda haja algo mais profundo do que amizade entre eles. Raimundo se vê encantado pelo talento e pela energia de Lígia, o que faz com que ele se sinta mais atraído por ela a cada dia. A química entre os dois começa a se intensificar, e, embora não admitam abertamente, ambos começam a perceber que a relação deles está tomando um rumo inesperado. No entanto, devido a seus compromissos com outros, eles ainda não conseguem dar o passo definitivo para explorar esses sentimentos. Nelson, por sua vez, está longe de ser um aliado de qualquer um, e ele faz de tudo para manipular Alfredo e Anita. Ele pressiona Alfredo para que este assine o desquite de Anita,
utilizando de sua posição para extorquir mais vantagens, o que faz com que Alfredo se sinta cada vez mais desconfortável. Ele tenta resistir à pressão de Nelson, mas, ao mesmo tempo, sabe que precisa tomar uma decisão rapidamente. A relação entre ele e Anita está cada vez mais abalada pela presença de Nelson e seus jogos de poder. Alfredo começa a perceber que precisa agir com mais firmeza, ou ele poderá perder o controle de tudo. Bia, que já está acostumada a manipular os outros para conseguir o que quer, começa a se preparar para mais uma sabotagem no concurso. Ela está determinada a fazer o que for necessário para garantir sua vitória, sem se importar com os meios que precisará usar. A ideia de perder para Isabel não passa pela sua cabeça, e ela está disposta a fazer qualquer coisa para que o concurso tenha o seu resultado desejado. A situação está se tornando cada vez mais complexa e imprevisível, e a batalha para o título de garota propaganda da Malte 28 está se tornando um verdadeiro campo de guerra. Sábado, 8 de fevereiro. Beatriz, determinada a vencer o concurso de garota propaganda, não hesita em usar métodos nada convencionais para sabotar as competidoras. Seu plano é simples. Ela adulteraria os bombons que seriam servidos no evento com um laxante potente. A intenção era fazer com que as competidoras se sentissem mal e perdessem a chance de participar da final. Para ela, ganhar a competição significava mais do que apenas ser escolhida como garota propaganda. Era uma maneira de finalmente superar todas as rivais e garantir uma posição no mundo da moda e da publicidade. Ela não se importava com os meios, desde que alcançasse o fim. Enquanto Beatriz prepara sua arma secreta, Glorinha, atenta e sempre de olho nos movimentos dos outros, percebe Ronaldo conversando com Flora, ou melhor, Isabel. A jovem, que até então vinha tentando se manter discreta e se infiltrar na competição sem chamar muita atenção, acaba sendo observada. Glorinha, com seus olhos afiados, desconfia de qualquer movimento suspeito, e essa conversa só aumenta sua curiosidade. Ela não pode deixar passar nada sem investigar. A tensão entre os envolvidos cresce, e agora Beatriz sente que suas ações estão mais expostas do que gostaria. Eugênia, por outro lado, está atravessando uma fase difícil. A separação de sua família a abalou profundamente. Ela não sabe como lidar com a situação, e as lágrimas se tornam sua companhia constante. A dor de ver sua vida desmoronando e sua família se desfazendo a deixa completamente perdida. Mas, como acontece com muitas pessoas em momentos de fragilidade, ela busca consolo onde pode. Topete, sempre atento às suas necessidades, tenta confortá-la e se oferece para ser o apoio que ela precisa. Em um momento de fraqueza, Eugênia acaba cedendo ao beijo de Topete, que tenta aliviar sua dor. Embora o gesto traga um alívio temporário, a verdade é que o vazio e a dor da separação ainda persistem em seu coração. Enquanto isso, o concurso começa a tomar rumos inesperados. Beatriz, na tentativa de prejudicar suas concorrentes, faz com que as participantes comam os bombons adulterados. O efeito do laxante é devastador. Em pouco tempo, todos que consumiram os bombons começam a se sentir mal, e a competição se transforma em um verdadeiro caos. As competidoras, agora em completo desconforto, começam a abandonar a sala, enquanto outros também sofrem os efeitos. Não há como esconder o estrago. O concurso, que deveria ser um evento glamouroso e bem organizado, agora se transforma em um pesadelo para todos os envolvidos. Ronaldo, que inicialmente não tinha percebido a armadilha de Beatriz, entra em cena para tentar salvar a situação. Ao perceber o que está acontecendo, ele corre para impedir que mais bombons sejam distribuídos. Sua intenção é evitar que mais competidores sofram os efeitos do laxante, mas, mesmo assim, o mal já está feito. A competição está arruinada, e os participantes não sabem como lidar com o caos que se instalou. Beatriz, no entanto, vê a oportunidade de ganhar vantagem de uma maneira mais sutil. Ela sabe que, se conseguir a ajuda de alguém influente, poderá garantir uma vaga na final. Foi então que ela decide pedir auxílio a Ruth de Souza, uma mulher conhecida por sua influência e poder. Beatriz acredita que, com a ajuda de Ruth, suas chances de vencer a competição aumentam consideravelmente. Ela sabe que Ruth pode ajudá-la a garantir uma posição privilegiada e, talvez, até fazer com que seus concorrentes percam espaço. O jogo de poder e manipulação segue, e Beatriz não hesita em usar todos os recursos ao seu alcance para alcançar o que deseja. Enquanto isso, a vida de Anita toma outro rumo. Depois de tanta luta e sofrimento, Nelson finalmente decide conceder o desquite a Anita. Ele assina os papéis, e agora ela está livre para seguir com sua vida. No entanto, a alegria de Anita não é completa. Ela ainda carrega consigo a tristeza pela separação e por tudo que perdeu.
A mulher que agora está diante de um novo começo não é mais a mesma que entrou no casamento com Nelson. A dor da separação é algo que não se apaga tão facilmente, mas ela tenta seguir em frente, com um misto de sentimentos confusos em relação ao seu futuro. Carlito, que também está passando por suas próprias transformações, decide que é hora de deixar a casa de Marlene e morar com seu pai. Ele sente que o ambiente em que está não é mais saudável para ele e acredita que, ao mudar de ares, poderá encontrar um pouco mais de paz e clareza em sua vida. A decisão não é fácil, mas Carlito sente que precisa dar esse passo para sua própria sanidade e felicidade. Ele se despede de Marlene e começa a se preparar para uma nova fase. Entre todas essas reviravoltas, Guto, sempre atento aos acontecimentos ao seu redor, faz uma descoberta surpreendente. Ele reconhece Érico como Verônica Quinn, um nome que ele já havia ouvido antes e que tem grande importância no meio artístico. Essa revelação coloca tudo em perspectiva para Guto, que começa a perceber que, por trás das cortinas da competição e do jogo de poder, muitas outras tramas estão sendo desenroladas. Guto agora precisa entender como essa nova descoberta vai impactar sua vida e sua relação com os outros envolvidos. Apesar de todos esses acontecimentos, Beatriz não desiste de seus planos. Mesmo após o caos causado pelos bombons adulterados, ela continua a se articular para tentar sabotar o concurso. Seu foco está em garantir sua vitória a qualquer custo, sem se importar com as consequências de seus atos. Ela sabe que, se não ganhar, terá perdido a chance de alcançar seus objetivos, e por isso, fará de tudo para garantir sua posição na final. Com o cenário cada vez mais conturbado e as alianças sendo formadas e desfeitas a todo momento, a competição está longe de ser decidida. Todos estão envolvidos em uma teia de intrigas, mentiras e estratégias que tornam o jogo cada vez mais perigoso e imprevisível. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.